Boa noite, amada igreja. Vamos ler um texto da palavra de Deus, mergulhar naquilo que Deus tem para nós essa noite, para nos alimentar e enfrentar a semana que vem por aí, não é? Então eu queria compartilhar com vocês o que Deus falou comigo lá em Hebreus, capítulo 5. Abra sua Bíblia. No livro aos Hebreus, capítulo 5, para quem não sabe, lá no finalzinho da Bíblia. Para quem não tem aí o recurso do celular, que acha mais rapidinho, né? Apesar que tem uma turma lerdinha no celular, que acho que demora mais que na Bíblia, né? Não tem problema, a gente espera. Olhando a Bíblia, a gente sabe que ainda tem gente procurando, mexendo no celular, a gente não sabe, né? Então eu queria solicitar a sua atenção para a leitura do texto, para a meditação, para a gente desfrutar desse momento como igreja, com bastante atenção, com bastante disposição. Então, Hebreus capítulo 5, eu leio com vocês a partir do versículo 11, que diz assim: A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Até aqui. Amém. Amém. Sem muito rodeio, meus irmãos, o tema da minha pregação hoje é algo comum para todo ser humano: crescimento. Você sabe o que é crescimento. Porque toda pessoa, depois que nasce, tem que crescer, se desenvolve, ela cresce, há o crescimento físico. Assim que uma criança nasce, assim que uma pessoa surge com vida, ela vai crescer. Vão crescer os ossos, vai crescer o corpo, ela vai ganhar peso. Nessa fase ninguém acha ruim, né? Ganhar peso. Lá na frente fica ruim. Mas quando é pequenininho não tem problema não. Mas tem o crescimento físico. E isso é normal, é esperado, não é? Se há algum problema no crescimento físico, chama a atenção dos pais. Os pais se preocupam. Está acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Era para crescer, mas não está crescendo. Era para ter um desenvolvimento aqui, dos braços, das pernas, e alguma coisa está acontecendo, não está havendo crescimento. Há também um crescimento intelectual. A criança vai ganhando inteligência, vai aprendendo a raciocinar. E quando ela aprende a falar, solta cada pérola, né? Semana passada a Adriana estava dando aula para as crianças e uma criança perguntou para ela, falou: tia, esse tal de louva a Deus participa da igreja também? Olha o raciocínio da criança, gente. O louva a Deus, né, só pode ser alguém que participa da igreja, né, um bichinho que está lá todo final de semana. Rápido, né? Muito ligeiro. Criança é assim. O que é isso? É o intelecto que foi se desenvolvendo, é o raciocínio. E a criança é esperta, vê um bichinho que chama louva a Deus, conclui, participa da igreja, lógico, né? Mas se a gente percebe que na vida da criança
talento, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento do raciocínio, a gente fica preocupado. Talvez precise de ajuda, de um incentivo, porque a gente espera que haja crescimento. Há também o crescimento motor. A criança, de repente, aprende a segurar alguma coisa, a pôr a mão. Né? No comecinho, nem a cabeça não para. Né? Dali a pouquinho está andando. Dali a pouquinho tem 2, 3 cercando, correndo, porque vira uma espoleta, né? E a gente espera que isso aconteça. Mas se demora muito para andar, se demora muito para desenvolver algum movimento, né? Algum reflexo motor, a gente fica preocupado. E a gente espera que haja o crescimento, que haja o desenvolvimento. Assim como também há o crescimento emocional. A criança ela vai aprendendo a lidar com as emoções. Né? No começo só chora. Dali um tempo chora e fica brava. Dali um tempo começa a falar, resmunga, fica brava. Né? Já entram outros sentimentos. Aí ela vai ter que aprender a lidar com tudo isso. Se ela não aprender a lidar com as emoções, tem uma coisa errada. Porque precisa ter esse crescimento. Tudo isso para dizer, meus irmãos, que eu e você sabemos o que é o crescimento. Já experimentamos isso, vemos isso acontecer ao nosso redor, na nossa família, com alguém que a gente conhece. E eu queria dizer para você o seguinte: a fé é assim também. Com a fé na nossa vida, também é assim. A Bíblia nos ensina que a fé precisa crescer. Precisamos desenvolver a nossa fé. Uma fé estagnada é problema. Uma fé parada, ela é morta. Também precisamos nos atentar para isso. É necessário o crescimento da fé. A Bíblia nos diz que Deus se preocupa com seus filhos, com suas filhas, quando eles não crescem, quando eles não amadurecem, quando não há o desenvolvimento que deveria haver. Isso é perigoso. E eu queria chamar a sua atenção, e a minha também, para a gente analisar a nossa vida, e para a gente perceber que a Bíblia deixa claro que a fé é algo dinâmico, é um movimento, um processo, é uma busca constante na vida de cada pessoa. A fé não pode ser parada. A fé não pode ser interrompida. A fé é dinâmica. A fé precisa ser alimentada. A fé precisa ser nutrida. Ela precisa se desenvolver. Ela precisa crescer. E eu já pergunto para você, como que está a tua fé? Como que está a tua vida com Deus? Eu acredito que para essas pessoas aqui de Hebreus, meus irmãos, foi duro ouvir o que o autor escreveu. Porque ele disse assim para eles: olha, vocês são crianças. Era para vocês estarem mestres, doutores nesses assuntos que a gente não consegue ensinar para vocês. Eu acredito que deve ter sido difícil engolir essa palavra. Mas eles receberam essa dura. O autor diz para eles: vocês não se desenvolveram, vocês não cresceram, a fé de vocês está parada, está estagnada. Isso é uma vergonha espiritual. A Bíblia ensina, meus irmãos, que a fé é um trabalho contínuo, onde atua o Espírito Santo e o nosso coração quebrantado, disposto, sedento, buscando mais de Deus, buscando parecer mais com Jesus. E junto com o Espírito Santo a gente vai caminhando, crescendo, desenvolvendo, amadurecendo a nossa fé. Nós não podemos receber essa dura que essa comunidade aqui dos Hebreus recebeu. Não podemos. Não podemos cair nessa armadilha da estagnação. Se a gente parar e observar, os apóstolos que caminharam com Jesus, a gente vê eles lá no comecinho, cruz, sem saber muito o que fazer, o que falar, e Jesus seguindo o seu ministério. Por exemplo, Pedro,
Pedro deu umas bolas fora lá, andando com Jesus. Mas conforme Pedro foi andando, foi caminhando, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo a sua fé. Quando a gente lê as cartas de Pedro, nós percebemos o quanto ele cresceu, o quanto ele aprofundou no conhecimento de Deus e como ele se tornou um servo poderoso nas mãos de Deus. Nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, de perseguidor a pregador do Evangelho, ao maior missionário que a história do cristianismo já conheceu. Como que nós entendemos isso? Alguém que perseguia a igreja agora prega o Evangelho, porque houve crescimento, houve conversão, crescimento, maturidade. E estava lá Paulo pregando para todas as nações, autoridades, pessoas inteligentes, instruídas, pessoas mais simples, menos instruídas, porque houve crescimento da fé. Houve maturidade. Quando a vida cristã está estagnada, meus irmãos, a gente precisa ligar a luz de alerta. Eu queria chamar você para fazer essa autoavaliação. E rapidamente eu queria, inspirado aqui no texto dos Hebreus, compartilhar com vocês 2 lições, 2 dicas para a gente não cair nessa vergonha da nossa fé separada, não ter crescimento, não ter maturidade. Mas ao contrário, a gente sair daqui animado a desenvolver a nossa fé. Animado a crescer no conhecimento de Deus. Quero que você saia daqui assim. Então a primeira dica que eu queria dar para você é a seguinte: não se contente com pouco. Você pode repetir comigo? Não se contente com pouco. Meus irmãos, nós não podemos nos satisfazer no que diz respeito à fé em Deus. Jamais. Nunca. Sempre há o que aprender. Sempre há o que desenvolver na nossa vida. Sempre há uma área que a gente precisa submeter mais aos pés de Jesus. Somos humanos. Nós não podemos nos contentar com pouco. Não se contente com pouco. Por isso, a orientação é: invista na sua fé. Olha o que ele diz aqui no capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, tem aqueles princípios que são básicos, vamos deixar isso de lado. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Vamos buscar nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Nós precisamos sair do básico. É isso que ele está dizendo. Precisamos sair do básico em direção à perfeição, nos aperfeiçoar. Por isso nós não podemos nos contentar com pouco. Na fé em Deus, meus irmãos, não cabe a mediocridade. Não cabe. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Nós queremos o quê? Uma vida medíocre em Deus? Ou uma vida abundante? O que nós queremos? Então eu queria deixar aqui um conceito muito importante para vocês que tem me ajudado muito. O conceito é o seguinte: não há nada valioso na vida que não exija um enorme esforço. Não há nada valioso na vida que não exija um enorme esforço. Pensa comigo se isso não é verdade. Vou citar um exemplo. Nós investimos na educação dos filhos? Achamos isso importante? Não achamos? E o que nós fazemos para oferecer para os nossos filhos uma boa educação? Tudo que está ao nosso alcance, não é? Por quê? Por que nós dedicamos tanto esforço para educar bem os nossos filhos? Tanto dentro de casa, como numa boa escola de inglês. Nós não dedicamos todo o nosso esforço? Leva, busca. Quem tá comigo aí nessa rotina de leva, busca? Não é? Nós não dedicamos, meus irmãos, todo o nosso esforço para que os nossos filhos tenham uma boa educação? Por quê? Porque entendemos que isso é
valioso, é importante, é prioridade. Então nós vamos dar o nosso melhor. Nós vamos colocar todo o nosso esforço, um enorme esforço, fazer o que tiver ao nosso alcance para que os nossos filhos tenham uma boa educação. Não é verdade? Porque para nós tem valor. Um outro exemplo. Pensa comigo na sua carreira profissional. O que a gente faz pela nossa carreira profissional, para a gente melhorar? A gente investe, não é? A gente faz um curso online, um curso presencial, a gente melhora naquela área que a gente domina, faz uma pós-graduação, a gente busca, a gente investe, faz um enorme esforço para a gente ter um maior conhecimento, ter condição de exercer a nossa profissão da melhor maneira. Então nós dedicamos esforço, porque entendemos que é valioso, é importante. Pergunta: por que nós não dedicamos o mesmo esforço à fé? A mesma prioridade, ou talvez mais. Por que a fé sempre fica de lado? Por que a nossa busca intensa pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus, parece que sempre é mais superficial? Talvez porque para nós ainda não tenha o valor que deveria ter. Porque quando tiver, nós vamos mergulhar de cabeça. Quando a gente descobrir, meus irmãos, o valor que o crescimento espiritual tem para a nossa vida, nós não vamos abrir mão disso mais. – 2020 foi um ano muito difícil para mim. Começou a pandemia, primeiro ano que eu assumi essa igreja, apesar de que o trabalho pastoral aqui junto com o pastor Walter sempre foi igual, sempre foi junto, né? Mas quando a gente assume a igreja oficialmente, tem algumas responsabilidades civis e traz uma expectativa, uma certa expectativa. E a igreja fechou no ano que eu assumi. E me apareceu uma dor no quadril, meus irmãos, que eu achei que eu ia ter que conviver com ela pro resto da vida. Sofri quase um ano com a dor no quadril. Tivemos Covid. E foi muita luta os dias que a gente estava com Covid. Eu desanimei. Cheguei até a pensar em chutar o balde. Falei, eu não sirvo para isso não. Botar outro lá para ajudar o pastor Walter ganha mais. Desanimei. Mas no mês de agosto de 2020, eu tive um avivamento espiritual, muito particular. E eu pensei comigo, meus irmãos, uma coisa que me motivou muito naqueles dias. Eu não quero chegar no fim da minha vida e olhar para trás e perceber que eu não desfrutei de tudo que a vida com Deus tem para a gente desfrutar. Posso me arrepender de outras coisas, mas eu não quero chegar no final da vida e descobrir que eu podia ter vivido uma vida mais intensa com Deus. Isso eu não vou abrir mão. E a partir daí mudei algumas coisas, algumas perspectivas, e eu experimentei um reavivamento da fé. E eu descobri que eu preciso crescer, que eu não posso estagnar mais a minha fé. E eu compartilho com vocês essa convicção, meus irmãos, essa convicção. Crescer na fé, crescer na espiritualidade, investir na nossa vida com Deus, meus irmãos, é prioridade máxima. Não pode ficar em segundo plano. Se não tem valor prioritário para você, coloque isso como principal na tua vida. Ah, eu não tenho tempo. Tem. Tem sim. Não há nada valioso na vida que não exija um enorme esforço. Se nós valorizamos a vida espiritual, se nós valorizamos a nossa comunhão com Deus, o conhecimento de Deus, se achamos, entendemos, temos convicção de que isso é importante, é o enorme esforço que a gente tem que realizar, que a gente tem que
dispor para essa busca, para essa vida com Deus. Se nós não aprofundarmos a nossa fé, meus irmãos, nós seguiremos num estado miserável e medíocre da fé. Não queira isso para a tua vida. Uma fé medíocre. Experimente o que Deus tem para a tua vida, de maneira profunda, intensa. Não terceirize isso. Tenha a sua própria experiência. Não se contente com pouco. Amém? Segunda dica que eu dou para vocês, já é a última, tá? Caminhando para o final. Se livre das distrações. Qual que é a primeira? Não se contente com pouco. Segunda, se livre das distrações. E eu não descobri que tem muita coisa nos distraindo, roubando nosso tempo valioso, que nós poderíamos estar investindo na busca por Deus, pela sua palavra, pelo conhecimento de Deus. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, que perde muito tempo com coisas fúteis e improdutivas. Isso é uma marca registrada da nossa geração. Dedinho, ó. Quanto tempo, né? Não gastamos ali, ó. Vivemos numa geração que agora gosta de séries. Tem séries muito boas, pode assistir, eu recomendo. Pode usar o celular também, meus irmãos, não é nada contra o celular, nem contra as séries, né? Mas é tão ruim quando a gente vê alguém que não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para maratonar a série. Porque não tem o valor que deveria ter. Se tivesse o valor, teria tempo. É ou não é? Aquilo que a gente gosta. Ah, pastor, mas não é gostoso ler a Bíblia. O pastor Walter pregou para nós aqui o Salmo 1, falando que a gente tem que ter prazer na lei do Senhor. Se nós não descobrimos ainda como ter prazer na lei do Senhor, é porque não estamos fazendo direito. É porque a Bíblia ainda não está impactando o nosso coração. Porque quando a gente se achegar para a palavra de Deus e ela falar profundamente, bater lá dentro, nós vamos querer mais. Nós vamos ter prazer. Pode usar o celular, pode maratonar uma série, mas não deixe que isso ou qualquer outra coisa distraia você. Tire o seu tempo valioso que você poderia ter com Deus. Tenha esse tempo. Depois, se sobrou tempo, maratona a série. Mas pensa comigo, como nós temos distrações, como nós temos coisas nos chamando a atenção o tempo todo e nos desviando o olhar daquilo que talvez seja o mais importante. Se livre das distrações. Por isso eu pergunto para você, o que te impede de aprofundar a tua vida com Deus? Coloque isso em oração, converse com Deus sobre isso. O que está ocupando muito o seu tempo, que poderia ser revertido para mais tempo com Deus? Identifique as distrações. Controle-as. Não deixe que elas te controlem. Se preciso, reformule a sua agenda. Refaça as suas prioridades. Você tem ousadia para fazer isso? Reformular a sua agenda para priorizar seu crescimento espiritual, o investimento na fé. Precisamos ter ousadia, meus irmãos, para fazer isso. Para tomar conta da nossa agenda de tal forma que Deus entre nela com prioridade. Com prioridade. Você se classifica como? Uma criança na fé? Ou um adulto? Ah, pastor, estou começando agora, não exige muito não. Não tem problema. Queria que você fizesse uma autoavaliação, nós já caminhamos para o final. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Para nós conversarmos com Deus. Como que está o investimento na sua espiritualidade?
Zero, nenhum, não tem problema. Coloca isso diante de Deus. Se você foi tocado, tocada, para investir mais na sua fé, converse com Deus agora. Se você entendeu que isso é uma prioridade e que você precisa colocar isso como algo de suma importância na tua vida, então reconheça diante de Deus que você não fazia isso antes e diga para Ele que você quer fazer. Você quer investir na sua vida espiritual, na sua fé. Você não quer ser criança, você quer crescer. Se há alguma distração, algo tirando o seu tempo, roubando o seu tempo valioso, que você poderia investir alimentando a sua fé, coloque isso diante de Deus também. Peça para Deus te ajudar a eliminar essas distrações, a focar nele com prioridade. Senhor, nós agradecemos, Pai, porque nós temos acesso à Tua Palavra. Isso é bênção, Senhor Deus, é uma liberdade maravilhosa. Perdão se nós não desfrutamos como deveríamos, Senhor Deus. Perdão se nós não usamos a Tua Palavra com a intensidade que deveríamos buscar, Senhor Deus. Perdão se ela não está sendo valiosa na nossa vida e se nós não estamos dedicando um enorme esforço para Te buscar, Pai. Mas nós queremos intensificar a nossa vida com o Senhor, Pai. Nós não nos contentamos com pouco, Deus. Queremos mais, temos sede de Ti. Por isso, Senhor Deus, se há alguém que no nosso meio não tem buscado o Senhor, tem vivido alheio à Tua orientação, à Tua palavra, que o Senhor possa trazer para perto, Pai. Que o Senhor possa alimentar essa pessoa tenha o desejo de sair daqui e Te buscar com intensidade, todos os dias, Senhor Deus, como um alimento sem falta, para nutrir a vida, nutrir a fé e experimentar uma vida em abundância, Pai. Se há alguém experimentando alguma dificuldade, se há alguém tendo alguma distração, ajuda essa pessoa, Senhor Deus, a se livrar disso e a dedicar mais tempo ao Senhor, mais tempo à oração, ao estudo da Tua palavra, Senhor Deus, ao conhecimento do Senhor. Nós sabemos que o Senhor quer nos tornar parecidos com Jesus, Pai. E nós queremos o caráter de Jesus. Por isso, desenvolve em nós, Pai, através do Teu Santo Espírito, a santificação. Nós nos colocamos diante do Teu altar, pedindo que o Senhor trabalhe as nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos mais, mais, mais. Em nome de Jesus. Amém.